Pessoal, você acha mesmo que ser jogador de futebol é difícil? Não é difícil ser jogador de futebol. Por que eu falo isso? Porque depois que você atinge um nível top, você já está lá. Por mais que tenha as dificuldades, eu não estou falando que você não precise manter um nível alto, mas eu estou falando no sentido de você ser jogador. Você já é jogador profissional. Ou seja, um exemplo, você joga no Corinthians aí um campeonato brasileiro bom. Você é jogador, ok? Naquela temporada. Depois, por mais que você não vá muito bem, você vai para um time de segunda, você vai ser emprestado para outra equipe. Então, ser jogador de futebol não é difícil, ok? Você ser jogador. Agora, para você se tornar um jogador de futebol profissional, aí é que é difícil, ok? Então, o que acontece? O mais importante para você um dia ser, que não é difícil, é você aproveitar o agora. É o hoje que importa, não é amanhã, não foi ontem. Não adianta contar historinha, pô, eu joguei no sub-11 não sei do que, eu fui artilheiro de não sei o que lá. Não é isso que importa. O importante é o dia a dia. Todos os dias você tem a oportunidade de melhorar. Para um dia você ser jogador, que não é difícil. Agora, para você se tornar jogador de futebol profissional, aí sim é difícil. Então, você precisa valorizar muito o caminho para ser jogador de futebol, ok? Você precisa dar muito valor no caminho. E o caminho não é daqui 30 dias, daqui um ano. O caminho você está vivendo hoje, meu amigo. Nós estamos no momento da gravação desse vídeo em período de quarentena e o seu caminho está sendo traçado e você está aí sem fazer nada. Você está perdendo tempo. O seu caminho não está sendo bem construído. Porque o caminho vai te levar lá no alvo. E o alvo não é mais importante. Em qualquer área da vida, o alvo não é o mais importante. O mais importante é o caminho. Se você não valoriza o caminho, você não vai chegar no seu alvo. Tá entendendo? Então, para você ser jogador de futebol, que é fácil, você precisa valorizar o caminho e aproveitar todos os dias, absolutamente todos os dias. Todo momento você precisa estar focado. Porque não é qualquer um que se torna um jogador de futebol profissional top, tá? Não estou falando jogadorzinho que vai jogar aí, com todo respeito, mas pagar praticamente para jogar futebol. Não é isso, tá? A gente sabe que 3% só atinge o top. O restante vai ter uma vida mediana e a grande maioria vai ser bem complicado. Eu tenho muitos jogadores que estão aí nessa situação e estão lutando para poder chegar no top. Não quer dizer que não vão chegar, mas a maioria dos jogadores que a gente trabalha, que a gente conhece, tá numa luta gigantesca, mas estão lá na batalha e estão lá guerreando para tentar atingir o top. Eles estão no caminho, tá? A hora que eles atingirem o objetivo, eles se tornaram jogadores e agora eles se mantêm. Assim como nós temos jogadores que são jogadores de futebol, eles nunca ficam desempregados, eles sempre têm uma boa oportunidade. Às vezes uma um pouco melhor, outras um pouco pior, mas eles vivem de futebol, que é esse o objetivo nosso quando a gente trabalha com jogadores de futebol. No caso, eu que trabalho com jogadores de futebol profissional, desde o início, lá da formação, lá do sub-7, até chegar ao nível de se tornar profissional, que é virar a chavinha, que é viver de futebol. Por isso que eu falo pra você, o mais difícil não é ser jogador de futebol. A gente tem alguns que são jogadores de futebol e vivem de futebol. Então é só eles trabalharem. Agora, o processo de se tornar que é difícil. Porque você começa na escolinha, vai pra uma base, é mandado embora, não sei o que, acontece uma série de coisas, você desiste, depois volta. Então é o caminho. Então quem aproveita o melhor caminho na escolinha, quem aproveita o melhor caminho na base, quem aproveita o melhor caminho no sub-20, quem aproveita o melhor caminho no time pequeno, profissional, ele vai se dar melhor. Qual que é o grande problema no caminho? Porque eu tenho muitos jogadores que cometem esse grande erro.
Você tá no caminho, aí você sai dele. Quer dizer, você vai entrar lá atrás de novo. Tem um monte de jogador entre 18 e 22 anos que tentam voltar depois de terem saído do caminho. É muito mais difícil. Eu mesmo já tentei ajudar vários jogadores nesse sentido. A maioria não deu certo, tá, pessoal? E até a gente acaba se prejudicando muito. Eu mesmo me prejudiquei muito tentando ajudar jogadores que saíram do caminho. Ok? Então não saiam do caminho na hora errada, porque para você pegar o caminho de novo é muito difícil. Pode dar certo, mas a chance de não dar certo é muito grande. Então tem o plano B dentro desse seu retorno pro futebol. E para quem está no caminho, valorize o caminho na escola de futebol, na base, onde quer que você esteja. Porque o objetivo final, que é ser jogador de futebol, não é difícil. O difícil é você se tornar. E o que faz você se tornar jogador de futebol é o caminho, é o dia a dia. Você precisa treinar todo dia, você precisa ser inteligente, você precisa aprender todos os dias com os seus treinadores, sejam eles que você considere bons ou ruins, algo eles têm a te ensinar, com seus pais, com as pessoas que te dão dicas. Não sejam ignorantes. A pior coisa são os atletas ignorantes, que você vai dar conselho e ele não te ouve, tá? A pessoa que é turrão, né? Que ela não aceita uma opinião diferente, tá? Ouve a opinião, pega o que for de bom, filtra e leva para sua vida. Você está aprendendo, você está aproveitando o caminho. Porque o que você encontra no caminho? Pessoas para te ajudar, para te atrapalhar. E com certeza você tem muitas pessoas que estão do seu lado, te oferecendo gratuitamente dicas e uma série de outras coisas, e você não aproveita. Seja treinamento, seja orientações, seja alimentação, seja emprego, seja o que lá for. Mas você não está aproveitando o seu caminho. Então aproveita tudo que tem de bom no seu caminho para você se tornar um jogador de futebol e ser jogador de futebol, que é o mais fácil. Depois que você está lá, é só ir trabalhando que você cresce. Beleza? Um abraço, galera. Até mais. E se cuida. A gente se vê logo mais. E curte, compartilha com seus amigos e se inscreve aí no nosso canal. Valeu!